E aí pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site podcast bibotalk.com. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Duas coisas rapidinha. A primeira, já se inscreveu na nossa lista de distribuição no Telegram? Tudo que a gente faz, produz, a gente coloca lá e você não perde nada. Você não precisa do aviso do YouTube ou das redes sociais. Lá você não perde nada do que a gente tem produzido. E a segunda coisa, nós produzimos podcasts toda semana aqui no YouTube. Mas eu deixo de dizer pra vocês, vocês podem ouvir no nosso site, no bibotalk.com, ou você pode ouvir no Spotify, no Amazon Music, você pode ouvir na Apple, você pode ouvir no Deezer, que não funciona muito bem às vezes, você pode ouvir em apps de podcast. E o legal disso é que você faz o download ali do arquivo e pode ouvir mesmo quando não tem internet. Então você vai viajar, vai andar de alguma coisa, enfim, não precisa ter internet. Você já baixou, vai viajar de avião, por exemplo, nem todo voo tem internet. Aí você pode baixar ali no aeroporto e durante o voo você tá ouvindo aqui o podcast no seu app preferido, tá bom? Ouça os nossos podcasts, muito amor envolvido, muito carinho, muita sabedoria. Realmente, os podcasts que nós estamos produzindo, eles são assim uma bênção pra igreja. Nossa, Bibo, como você tá se achando? Não, gente, não é por mim, é pela galera que eu trago e realmente a gente faz tudo com muito carinho. A galera que eu trago são pessoas que amam a Jesus, amam a igreja, estudam muito a teologia. Então, assim, são pessoas que vivem, sabe, prática e teoria. É uma coisa linda. Ouça os nossos podcasts que eles são muito legais. Bem, início do ano e eu quero falar um pouquinho com vocês sobre intrepidez. Eu acho que é legal a gente, sabe, de vez em quando falar aquelas coisas óbvias. Aliás, os meus vídeos, eles se resumem às coisas óbvias. Eu costumo dizer que eu sou um arauto do óbvio. E na minha leitura devocional eu estava lendo Atos capítulo 4, quando me deparo ali com a intrepidez de Pedro e João, que foram presos, questionados pela liderança religiosa e recebem ameaças. E é incrível como Pedro, aquele cara que negou a Jesus, aquele cara que, sabe, saiu correndo para não ser morto quando Jesus foi preso, agora ele e os demais apóstolos estão pregando com intrepidez, com coragem, estão presos, estão diante da liderança e ainda assim não arredam pé, pregam, falam que, a gente curou esse homem aqui, 40 anos, que vivia uma vida, né, imagina, ser um doente é complicado hoje, imagina naquela época, né, a vida social, familiar, era tudo estragado. Então assim, esse cara é curado, eles são questionados, são presos, e eles falam, olha gente, sabe em nome de quem a gente curou? A gente curou esse cara em nome de Jesus, sim, que vocês prenderam, ele morreu, ele ressuscitou. É muito incrível, né? É só a ressurreição, gente, é só a ressurreição que explica como pode esses homens que antes eram medrosos, agora estão diante das autoridades anunciando a Jesus. E aí a liderança não sabe muito bem o que fazer, porque também não queriam causar alvoroço. Tu imagina, dos 3 mil convertidos que tinha no começo ali, já tava em 5 mil convertidos o cristianismo. Mano, a coisa começa a andar e o povo, a liderança fica meio assim e tal, não fazem muita coisa. E gente, vocês parem de falar aí, vocês parem de ficar anunciando esse Jesus aí, que não é legal. Olha o que Pedro fala na cara. Tá? Na verdade Pedro e João, né, responderam, mas eu acho que foi Pedro, hein? Pedro e João responderam: os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a ele? Olha aqui, gente, o versículo 20. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Eles continuam anunciando que Jesus Cristo é Deus, porque eles colocam ali Jesus e Deus, né? Olha, gente, a gente vai continuar obedecendo a Deus. Mas vocês estão pregando o nome de Jesus? Porque Jesus é Deus. Eles não mentem, eles não dão um jeitinho brasileiro perante a liderança, sabe? Não, tudo bem, gente, a gente vai ficar na nossa aqui, aí saem dali e começam... Não, eles falam na cara da liderança. Gente, nós vamos continuar falando desse Jesus. Por quê? Vocês não são os especialistas aí? Bem, a gente tem que obedecer a Deus ou obedecer aos homens? Cara, é incrível como eles realmente aprenderam com Jesus, né? Colocando a liderança, Jesus adorava fazer isso, né? Colocar a liderança religiosa, sabe, com algumas perguntas que comprometia a liderança. E a liderança muitas vezes tinha que ficar quieta, porque se respondesse corretamente como Jesus estava pedindo a resposta, iria comprometer a prática deles diante do povo. Então, eles realmente aprenderam com Jesus a fazer as perguntas certas, sabe, a deixar a liderança, sabe, de calça curta mesmo, porque, meu irmão, eles aprenderam com o mestre. E eles falam, olha gente, e aqui pra mim, eu termino o vídeo dizendo, não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Isso é muito importante, gente, para nos motivarmos aí no ano de 2022 a sermos mais corajosos, sabe, a anunciarmos a esse Deus que faz milagres. Mas percebam, um milagre aqui não é o mais importante. É importante para o homem, né? 40 anos com a doença. Mas, gente, imagina que sim, né? Pois o aleijado que havia... Isso, aleijado, né? E ainda mais o aleijado, cara.
Então o cara na cabeça do povo, né, cheio de maldição em cima dele e tal, enfim. Pois o aleijado que havia sido curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Claro que para esse aleijado aqui, o milagre foi uma coisa muito importante. Agora, é muito bonito que no Novo Testamento os milagres são acessórios da mensagem. O mais importante é a mensagem. E nós como igreja precisamos carregar essa mensagem. O pessoal às vezes pergunta, por que os milagres diminuíram? Bem, uma das explicações, gente, pode ser porque a igreja tem orado menos, pode ser, mas uma outra também em questão é que a medicina também avançou muito, né? Então hoje a gente recorre muito à medicina e isso é uma coisa boa. O avanço da medicina é uma coisa boa. Agora, uma coisa que a igreja não pode recuar nunca, e isso nunca pode diminuir, ok, os milagres espetaculares eles podem ter diminuído e o avanço da ciência pode ser uma das causas, né? Até quem usa esse argumento é o Gutierrez, que eu não sei onde ele leu, mas eu ouvi dele. Isso pode ser. Agora, se tem uma coisa que nunca pode diminuir, e é uma ênfase do Novo Testamento, é a mensagem. Então que a gente possa ter essa intrepidez, sabe, de anunciar o evangelho. E claro que se Deus quiser nos usar de forma milagrosa, como eu acompanho alguns evangelistas e milagres acontecem, se você é amigo de missionários, com certeza você ouve falar de milagres tanto na área financeira quanto na área física, enfim, milagres acontecem. Agora, e se Deus quiser nos usar, maravilhoso. Agora, o importante é que a gente continue pregando a mensagem com intrepidez. Sabe, gente, que a gente pregue mesmo a palavra, que a gente pregue a doutrina dos apóstolos, que a gente persevere de coração na doutrina dos apóstolos. E o mais importante, que a gente possa ver e que a gente possa ouvir. E que a gente possa ver Deus agindo por meio da igreja, que a gente possa ouvir os testemunhos, ouvir a palavra de Deus e que a gente realmente possa falar assim para uma pessoa: vem e vê. E antes de convidar uma pessoa para ir na sua igreja, convide ela para visitar a sua vida. Esse é o nosso desafio. Que possamos ser testemunhas intrépidas, que possamos ser testemunhas que realmente têm algo para testemunhar. Esse é o nosso desafio. Que possamos ter algo a testemunhar. Vem e vê.